Boa noite. Confira os destaques desta terça-feira aqui em Minas. Depois de médicos protestarem contra a violência na UPA Nordeste, a Prefeitura garante a volta da Guarda Municipal para todas as unidades de pronto atendimento da capital. Polícia Civil prende 3 pessoas suspeitas de matar um jovem a facadas dentro de um cemitério. 2 presos são adolescentes. Empresário Marcos Valério, condenado no Mensalão, é transferido para uma PAC, uma penitenciária onde os presos cuidam de tudo, até da vigilância. Se você planeja fazer uma trilha durante as férias, fique atento às regras de segurança. Vamos te contar o que não pode ser feito de jeito nenhum. E se a trilha for na Serra do Rola Moça, a partir de hoje, você terá o apoio de um centro de visitantes que acaba de ser inaugurado. Agora, se o passeio for pela estrada, também temos dicas para o seu carro. Divinópolis é destaque na nossa série Malas Prontas. A cidade não é apenas um polo de confecções. Idosos com mais de 80 anos passam a ter prioridade em relação aos idosos mais jovens nos atendimentos em geral. A lei mudou. Esses são alguns destaques do jornal Band Minas. A Polícia Civil prendeu um suspeito de matar um jovem a facadas dentro de um cemitério na região metropolitana da capital mineira. 2 adolescentes também foram apreendidos. De acordo com as investigações, os suspeitos, todos envolvidos com o tráfico de drogas na região, eles planejaram uma armadilha para a vítima depois de suspeitar que o adolescente estava cometendo roubos no bairro. Vinícius de Jesus Oliveira, de 19 anos, em companhia de 2 menores, planejou uma armadilha para a vítima, de 17 anos, que foi atraída até um cemitério no bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá, de acordo com a polícia, a vítima recebeu vários golpes de facão. Os suspeitos envolvidos com tráfico de drogas, ainda segundo as investigações, executaram o crime depois de suspeitarem que a vítima estaria cometendo roubos na região. Ele e seu irmão mais novo estariam roubando no bairro. E em virtude dos autores serem traficantes de drogas, não quererem a atuação da Polícia Militar na região, eles cometeram este homicídio para evitar a fiscalização da polícia no local. A forma como a vítima foi morta chamou a atenção da polícia, que descobriu a ligação de um dos autores com uma seita. Nós conversamos com a família do autor, do menor. Ele cultua uma religião chamada Beuzebu. Essa religião cultua o demônio. E parece que esse menor ficou morando no Espírito Santo com esse pessoal dessa religião por 1 ano. E a gente acredita que essa crueldade na execução da vítima tem a ver com essa religião. Tanto o suspeito quanto os menores já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo e tentativa de homicídio. Médicos da UPA Nordeste, no bairro São Paulo, aqui na capital, protestaram hoje contra a violência na unidade. Segundo o sindicato da categoria, as agressões contra os funcionários são comuns e eles cobram da prefeitura a presença da Guarda Municipal nas unidades. Relatos de agressões físicas e verbais. A senhora atendia perfeitamente o menino dela, aí ela pediu um atestado, deu um atestado para a criança, pediu um atestado para ela, deu um atestado de comparecimento, ela falou que aquilo não servia. Aí ela pegou, bateu na mesa, jogou meu carimbo debaixo da maca. Pronto atendimento lotado, demora. Na semana passada, a UPA Nordeste viveu um verdadeiro clima de terror. Praticamente todos os dias houve um episódio de violência, envolvendo agressões verbais e físicas a médicos e enfermeiros. 5 médicos foram agredidos verbalmente. O médico do plantão de quarta, eu fiquei sabendo agora que ele disse que não volta mais a trabalhar. A maioria dos médicos que foram agredidos fisicamente ficam com medo, então a gente até pediu para poder estar dando entrevista, eles têm medo, falando que não querem, estão sendo ameaçados. Para a diretora de saúde do Sindibel, o problema se repete na UPA Nordeste e em outras da capital. Isso vem ocorrendo em todas as UPAs, principalmente com o pessoal da enfermagem que fica na classificação. Na UPA do Barreiro já aconteceu, na UPA Venda Nova já aconteceu. E aqui tem um agravante na UPA Nordeste, é que foi muitos casos numa semana só. O aumento da violência contra funcionários das unidades de pronto atendimento da capital começou com a retirada da Guarda Municipal que atendia as UPAs. A prefeitura retirou os guardas municipais das UPAs, já tinha tirado os porteiros de todas as unidades básicas e com isso as pessoas elas entendem que elas podem fazer o que quiser dentro dessa unidade. E é uma ameaça não só ao profissional médico como ao profissional enfermeiro, levando agressões físicas a esses profissionais. Cansados de conviver com a violência, médicos vestidos de preto
Enfermeiros e demais funcionários fizeram uma manifestação na porta da UPA Nordeste, no bairro São Paulo, com faixas, cartazes e um carro de som. Eles protestaram. As unidades de urgências hoje, elas têm ficado muito mais lotadas, né, pela nova demanda que veio, porque o pessoal saiu dos planos de saúde ao ser demitido das empresas e ela está vindo para as unidades com um grau de exigência muito grande, não sabendo como funciona a classificação de risco e não estão recorrendo ao local certo, que é as unidades básicas de saúde. Em relação à segurança, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a partir de hoje, as 9 unidades de pronto atendimento da capital, as UPAs, contarão com a presença fixa dos guardas municipais. Informou ainda que na última semana foi realizada uma reunião entre representantes da Secretaria, a gerência da UPA Nordeste e a Guarda Municipal e ficou decidido que as rondas na região da unidade serão intensificadas e que a UPA, desde a data dessa reunião, se tornou base para a viatura da Guarda Municipal. O empresário Marcos Valério foi transferido para uma PAC em Sete Lagoas, na região central de Minas. Desde 2013, o condenado no processo do mensalão estava preso na penitenciária Nelson Hungria. E quem tem os detalhes para nós, direto da redação, é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O empresário Marcos Valério, ele já está na PAC de Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais, após conseguir uma autorização na Justiça para que deixasse a penitenciária Nelson Hungria em Contagem, na região metropolitana. Marcos Valério, que é operador do mensalão do PT, tem envolvimento no mensalão tucano. Ele está preso desde 2013 e cumpre uma pena de mais de 30 anos. O pedido de transferência foi da Polícia Federal em decorrência de um processo de delação premiada que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Para a Justiça, o interesse público é maior que o interesse individual. Luciana, em outro assunto agora que você acompanha, houve a prisão de um assaltante de ônibus em flagrante. Conta pra gente os detalhes. Pois é, o suspeito de 50 anos foi flagrado pela Polícia Militar assaltando um ônibus da linha 1730 Alvorada, Estação Diamante. Ele chegou a assaltar a cobradora, mas foi flagrado pelos militares que apreenderam com ele uma arma calibre 38. E este homem já havia sido preso por roubos e furtos, Vinácia. Bacana, Luciana, te chamo de novo daqui a pouco, tá? Bom, e no período de férias, uma das opções de lazer dos mineiros são as trilhas em meio à natureza. O número de pessoas que visitam os parques nacionais cresce, mas é preciso fazer um alerta. Antes de se aventurar em locais desconhecidos, o viajante tem que ter uma série de cuidados que você vai conhecer agora. O paredão com mais de 1.300 metros de altitude é desafiador e perigoso. Por medidas de segurança, este parque em Belo Horizonte interditou as trilhas que dão acesso ao local. Mas este grupo entrou mesmo assim. Por sorte, a jornada terminou sem acidentes. Parece que a gente está passando em fendas, mas lá em cima é tudo tranquilo, a gente não chega a pular nada, é um caminho certo. O grupo foi flagrado antes de sair do parque e recebeu um alerta. Ele corre o risco de haver uma ruptura mais severa da trilha e eles sofrerem uma queda. Pode haver também desagregação de rocha, a rocha deslocar, bater em perna, em membros inferior, superior, cabeça, enfim. São ferimentos que são possíveis e passíveis de acontecer. Flagramos outras imprudências. Um homem se arrisca lá no alto, na beirada do paredão. Este outro sobe a trilha sozinho. Um homem com uma criança entrou neste trecho sem sinalização, que também está interditado. A gente poderia ir porque tem a placa indicando a trilha alternativa e realmente eles tinham deslocado essa barreira aqui, então a gente achou que a gente podia ir por essa trilha aí. Não, a gente não sabia que estava interditado. Só em Minas Gerais, nos 5 primeiros meses deste ano, 181 pessoas se perderam em trilhas e precisaram ser resgatadas. O número é 40% maior do que no mesmo período do ano passado. As principais causas são imprudência, falta de planejamento e excesso de confiança. Foram 5 dias de buscas no Parque Nacional do Caparaó para encontrar o professor Antônio Dutra Júnior. Ele se perdeu na trilha no último domingo. Conseguiu sobreviver comendo uma barra de chocolate. O professor está internado e passa por exames, mas está fora de perigo. Este bombeiro avisa, se a pessoa se perder do grupo, não deve tentar encontrá-lo para não correr risco de se distanciar ainda mais.
O ideal é procurar um lugar aberto para facilitar o trabalho das equipes de busca. Então tem que realmente me planejar, separar um equipamento, conhecer o local, olhar a previsão do tempo, porque todos esses detalhes eles são muito importantes para que eu possa fazer isso de uma maneira segura. Este casal veio prevenido, trouxe água, alimento e agasalho. Para evitar sustos, percorreu apenas trilhas sinalizadas. Agora é só aproveitar a paisagem. Curtir a mata, eu gosto muito, mas não tenho muita oportunidade de fazer. Se tomar cuidado, é tranquilo. Aproveitar o final de semana. Reforma administrativa é aprovada em Nova Lima sob protesto dos servidores. A expectativa de economia será de 42 milhões de reais por ano. Os detalhes depois do intervalo. E você vai ver também, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, a partir de agora, idosos com mais de 80 anos terão mais prioridade. É garantia da lei. Prefeitura de Nova Lima consegue aprovar a reforma administrativa. Foram 6 vereadores a favor e 4 contra. A expectativa de economia será de 42 milhões de reais por ano. Entre as mudanças está a troca do regime de contratação de cerca de 4 mil servidores, que hoje são CLT, para o regime estatutário, no qual não se paga fundo de garantia. Logo cedo, os servidores cercaram a Câmara. Depois de várias semanas de discussões e adiamentos, o projeto entrou finalmente na pauta da Câmara. Instantes antes da votação começar, os servidores ocuparam a mesa diretora, impedindo o andamento dos trabalhos. A Polícia Militar foi chamada para negociar com os manifestantes e a votação então foi realizada. Bom, e agora a reforma segue para a sanção do prefeito. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima informou que vai aguardar a publicação da lei para entrar na Justiça. Segundo eles, há mudanças ilegais, como o aumento de jornadas sem aumento de remuneração e interferência na gestão sindical. Por nota, a Prefeitura de Nova Lima disse que a reforma administrativa vai contribuir para o equilíbrio financeiro do município, de modo a garantir condições de honrar os compromissos com a população, com os servidores e fornecedores, e ainda que a mudança para o regime estatutário já foi aprovada por 96% dos municípios de Minas Gerais. E com o aumento na expectativa e na qualidade de vida dos brasileiros, o governo decidiu mudar o Estatuto do Idoso. A partir de agora, pessoas com mais de 80 anos terão mais prioridade. A idade não pesa para Maria das Graças. Com quase 70 anos, ela é gerente nesta rede de supermercados e comanda uma equipe com dezenas de funcionários. Mas ela não está sozinha. O número de trabalhadores acima de 65 anos com carteira assinada no país cresceu quase 60%, segundo o IBGE. A minha mãe, com 63 anos, era uma velha. Trabalhava só em casa. Você, aos 67? Estou aqui na ativa e feliz. Como o brasileiro está vivendo mais, o Estatuto do Idoso foi alterado. Agora, as pessoas com mais de 80 anos de idade têm preferência sobre os idosos mais jovens nas filas do supermercado, dos hospitais, dos bancos. A nova lei já está em vigor. A dona Dilma é professora de História. Já passou dos 70 e mantém um super pique. Eu sou uma jovem de 71 anos. O pior é isso, não crio juízo. Eu não sinto que eu envelheci. Ela está escrevendo mais um livro e adora dançar. Dona Dilma faz tudo sozinha, usando o transporte público e dispensa o assento prioritário. Mas eu prefiro deixar, porque eu percebo que entra muita gente que precisa mais que eu desse assento. Mulher muito grávida, com criança até na mão, senhoras bem mais idosas. Isso aí eu acho que é uma sensibilidade ética que todos poderiam ter, né? Já são mais de 20 anos como motorista de táxi e a dona Maria Madalena nem pensa em parar. E olha que ela já está chegando aos 70 anos. Título de idosa não combina comigo. Trabalho de segunda a segunda, janeiro a janeiro, não me preocupo com férias, não me preocupo com nada. Sem nenhum problema de mobilidade, é um hábito percorrer o estacionamento em busca de uma vaga comum, mesmo tendo autorização para ocupar a área reservada a idosos. Eu prefiro ceder o meu lugar para a pessoa mais velha, a pessoa ou até mais nova, mas que esteja dependente desse espaço. Eu prefiro sempre agir em prol do meu próximo. E como a expectativa de vida não para de crescer, daqui a pouco a prioridade vai ser com 90 anos. Eu espero usufruir dela depois dos 90. Com
Com várias árvores infestadas pelo besouro metálico, o visual da capital está mudando. Esse é o tema de hoje do colunista Paulo Navarro, que dá seu recado com aquele tom de contestação que você já conhece. Olá! Desde o fim do ano passado, a Prefeitura já arrancou 300 árvores em Belo Horizonte. Autoridades e especialistas juram que elas estavam infestadas de larvas de besouro metálico. O besouro vem da Amazônia e está contaminando árvores em todo o Brasil. Triste, não é? Belo Horizonte não é mais a antiga cidade de Jardim e ainda pode perder outras 1.800 por causa deste besouro assassino. As que estiveram, poucas serão cortadas. A Prefeitura promete plantar outras, mas deveria mesmo plantar o dobro, o triplo. E, na cidade inteira, árvores embelezam, custam barato e geram qualidade de vida. BH não é mais a cidade de Jardim e a culpa não é do besouro, é de quem cortou e não plantou. A Organização Mundial de Saúde diz que o ideal é uma cidade ter 36 metros quadrados de verde por habitante. BH tem metade disso. Estão faltando árvores verdes em geral e até nos canteiros em nossas ruas e avenidas. Aquela brincadeira piorou. BH precisaria ser um canteiro de obras. Hoje consegue fazer nem obras em canteiros. A temperatura subiu um pouco em Belo Horizonte e região metropolitana neste começo de semana, mas o frio não foi embora. Segundo o Instituto Tempo Clima, estão chegando 2 fenômenos a Minas. Uma frente fria se desloca do litoral do Rio de Janeiro e deve chegar amanhã por aqui. E há também uma massa de ar polar que saiu da Argentina e que chega aqui na sexta-feira. Vamos ver como ficam as temperaturas para a capital nos próximos dias. Amanhã nós já teremos na quarta-feira uma mínima de 13, máxima de 22, uma pequena mudança na quinta-feira e o tempo fica um pouquinho mais quente na máxima da sexta-feira, chegando aos 25 graus. E a hora é de viajar pelo nosso estado com o quadro Malas Prontas. O destino hoje é conhecido por ser referência na moda. Uma cidade que revelou diversas misses para o mundo e que tem na confecção a força da economia. Nós vamos descobrir um pouco mais sobre Divinópolis. Um desfile a céu aberto. Costuma ser assim em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte. Muita mulher bonita. Acho que a maior quantidade de mulher bonita do Brasil está em Divinópolis hoje. Minas Gerais todas, né? E Divinópolis é o berço, né? Até as mulheres reconhecem isso. A concorrência aqui na cidade é muito grande. Cada mulher é mais bonita do que a outra. Elas são muito bem arrumadas, muito bem vestidas, né? Tem muita loja. Grandes nomes representantes da beleza, como Renata Fã, Natália Guimarães e Rayane Moraes, foram consagradas misses nessa terra. Além da beleza feminina, o turismo econômico também se destaca, tanto que a cidade é chamada de capital mineira da moda. As peças produzidas aqui são vendidas nos 4 cantos do país. É das mãos de Larissa que saem os modelos que rodam o Brasil. A inspiração de cada coleção, nós buscamos em vários lugares. Viagens para fora, internet. Vou para um pôr do sol bonito, penso numa coleção, penso nas cores e vai desenvolvendo assim uma coleção. Por mês, são produzidas aqui cerca de 4.000 peças, muitas com estampas exclusivas. Acho que foi pela qualidade e pelo o preço. Aí juntou os dois e as pessoas compram aqui para revenda, então sai um preço justo. Então essa fama de Divinópolis é bem antiga e realmente ela é verdadeira. Além da moda, Divinópolis também oferece aos turistas cartões postais como o Pontilhão de Ferro, assim como a Praça Benedito Valadares, lugar repleto de verde e o ponto de encontro das famílias. Ao lado, o Santuário de Santo Antônio, ideal para momentos de reflexão e fé. Minas Gerais é o estado que mais gerou novas vagas de trabalho no último mês. A gente fala sobre esse assunto a seguir. E depois do intervalo, nós temos dicas para você que vai viajar nessas férias. Se for pegar a estrada, tem que fazer a revisão do veículo.
Foi inaugurado hoje o Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que fica no Jardim Canadá, em Nova Lima. A gente volta a conversar com a repórter Luciana Viana, que tem os detalhes. E aí, Luciana, gostou do projeto arquitetônico? Sim, com certeza muito, Vinácia. Vale a pena conhecer, vale a pena aprender mais sobre esse assunto. O prédio, a construção é da Vale e a intenção é valorizar a preservação da natureza lá do local. A construção do Centro de Visitantes foi uma condição para o processo de licenciamento da mina Capão Xavier, em Nova Lima, já que parte da população local é contra a atuação da mineradora. Com esse centro, turistas poderão saber mais sobre a área protegida e a importância da conservação ambiental, lembrando que lá há nascentes e mananciais e parte da área permanece fechada. A gente vai passar aqui o endereço, é a Avenida Montreal, sem número, Jardim Canadá, em Nova Lima. Luciana, a gente está precisando de mais uma informação. Você tem aí os dados do aumento do emprego, não tem? Sim, exatamente. Minas Gerais foi o estado que mais gerou novas vagas de emprego em junho, segundo o Ministério do Trabalho. Foram 15 mil novas vagas formais, 3 vezes mais que o segundo colocado, que foi o estado do Mato Grosso. A média nacional foi de 10 mil e essa média aí foi puxada pela agropecuária, viu? Com foco para a exportação do café, Inácia. Bacana. Obrigada, viu, Luciana? Até amanhã. Até amanhã. Não é a primeira vez, gente, nessa história dos empregos aí que o agronegócio salva os indicadores tanto em Minas quanto no Brasil. O agronegócios mineiro já responde por cerca de 15% do PIB do setor no país. E em relação a esses números do emprego em junho, infelizmente, ainda não podemos comemorar a retomada da economia. Esse aumento é fruto especialmente da safra do café no sul de Minas, que neste ano está na chamada safra baixa, menor que no ano passado. Ainda vamos esperar vários meses para ver comércio, indústria e serviços reagindo ao fim da recessão. E agora eu tenho uma pergunta para você. A revisão do seu carro está em dia? Porque se você vai pegar a estrada para viajar com a família, é preciso garantir que tudo esteja funcionando bem no veículo. Veja algumas dicas importantes. Quando decidiu viajar com a família, a primeira coisa que Wagner fez foi levar o carro para a revisão. Ele não quer correr o risco de ficar a pé na estrada. Para a gente ter mais segurança na estrada, segurança nessa viagem. A gente pede geralmente para trocar o freio, a suspensão, a parte amortecedor. Então sempre eles estão trocando para mim e a gente se sente mais seguro, o carro vira outro. Todo carro precisa de manutenção periódica. O problema é que na hora de viajar muita gente acaba se esquecendo do companheiro de estrada. E com isso, o tão sonhado descanso pode se transformar em dor de cabeça. O ideal é, assim que decidir viajar, procurar uma oficina mecânica de confiança e providenciar a revisão, mesmo para os veículos novos. Já passou da garantia, só que, porém, tem que ser revisado. Troca de óleo, verificação de pastilhas, de freios, entendeu? Óleo de motor, então esses aí tem que olhar, entendeu? A revisão de um carro popular pode variar de R$ 150 a R$ 600, dependendo dos itens a serem trocados. Freios, suspensão, faróis, água e óleo são alguns itens que precisam ser verificados antes de pegar a estrada. E uma mudança no comportamento dos motoristas em férias e feriados prolongados tem aumentado o número de acidentes. As pessoas estão mudando o horário de saída, estão fazendo horários alternativos, ou horário na parte da noite, ou acordando de madrugada, no horário que ela não é acostumada a acordar, para poder fazer essas viagens e sair dos congestionamentos. Isso tem gerado muitos acidentes. Por quê? A pessoa que não é preparada, que não tem esse costume, ela acaba um pouco mais tarde sofrendo com o mal do sono. Carro revisado, tudo ok para pegar a estrada, mas um item faz toda a diferença. A gente pede essa paciência, encontrou uma fila na frente, aguarde na fila, aguarde o momento certo de fazer a ultrapassagem. A ansiedade de chegar à frente da fila faz com que você faça escolhas que não são as corretas, pode fazer uma ultrapassagem no local não adequado ou com a velocidade não adequada, e isso pode gerar muito acidente e muita vítima. Fácil, não entender. Muito bem, nós ficamos por aqui. Eu agradeço por hoje a sua audiência e tenha uma boa noite.